Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Opa! E aí, gurizada? Tudo beleza? Esse é o 5º episódio deste podcast. Esse é o Banquinha da Romênia e aqui tem autoridade dos quadrinhos. É nóis, eu sou o Grisa. Eu não sou romeno, mas eu comprei esse negócio aqui do amigo meu que veio de lá, tá? Não sei se eu já repeti isso, na verdade. Bem, não importa, né? Como sempre, estou aqui com as minhas resenhas curtas, 2 resenhas. Uma de um quadrinho novo, que saiu lá fora faz muito pouco, para você saber o que comprar, vou comprar, né? E um quadrinho mais antigo que você pode conhecer, pode querer saber o que eu quero dizer a respeito, ou pode ser algo que eu estou conhecendo, ou que vocês devem conhecer, e aí a gente vai descobrir mais. É isso aí, coloque o tio da banca, que ele vai te dizer o que tem de bom. Bora? Gidland é uma das melhores homenagens ao trabalho do grande Jack Kirby, que você provavelmente não conhece. Né? É um quadrinho da Image Comics, escrito pelo Joe Casey, que fez muita coisa desde os anos 90, mas ele é mais conhecido como um dos criadores do Ben 10, que diz bastante sobre o tom aventuresco que ele consegue empregar. A arte é do Tom Scioli, que também não é só um fã do Jack Kirby, já tendo feito inclusive uma biografia em quadrinhos dele, chamada King of Comics, inclusive, porque né, Jack Kirby é o rei, né? Pelo menos é o que muitas pessoas dizem. Se você não concorda, bem, o problema é seu. Mas não é só isso, né? O Tom Scioli tem também um traço muito inspirado no Jack Kirby, muito parecido com o Jack Kirby. E na real, é isso que se trata o quadrinho, né? É tentar... É uma série que tem 36 números, né? Eu estava relendo ela recentemente e li só os 2 primeiros números, para lembrar um pouquinho e como é gostosa a leitura. Assim, é uma forma de imprimir com uma roupagem, principalmente em termos de narrativa um pouco mais nova. Ela tem, claro, ela é ambientada nos anos 60, ela tem todo o lance, né, desse futurismo retrô bizarro com aliens e tal, que o Kirby sempre se utilizou. E ele tem esse ar aventuresco, né? E tem ideias que são praticamente as mesmas ideias do Kirby. Eu vou te dizer que é um trabalho muito melhor, por exemplo, que Kirby Genesis, certo? Porque ele não é só assim um tributo às criações do Kirby. São personagens... É um quadrinho que parece um quadrinho do Kirby, né? A gente sabe que não é, mas que ele tenta emular esse aspecto aventuresco e bastante expressivo e com um estilo de arte muito característico do Kirby, né? A gente acompanha nessa história os Archer, né? O Adam Archer, que é um cara que era um astronauta que foi transformado depois de ter um acidente em Marte e acaba sendo... Ele vira uma espécie de fusão do Capitão Átomo com o Tocha Humana, né? É um Capitão Átomo com tocha humana. Ele tem uns poderes meio malucos. Ele tem uma aparência que tá com Kirby Crackle o tempo todo. E
o exército dos Estados Unidos meio que constrói uma torre em Nova York, né, para que ele e as suas irmãs investiguem fenômenos estranhos e conduzam pesquisas não só sobre o Adam, mas sobre todas as coisas que eles encontram. Então, tem a Nila, que é agente de campo, que ajuda ele, a Stella, que é a cientista, e a Andy, que, bem, basicamente ela é o Johnny, né? Ela é o Johnny Storm do grupo, assim, ela meio que não sabe muito da parada ali, mas ela tá ali, porque ela é da família, sabe? Então tem esse lance Quarteto Fantástico, né? Mas com uma perspectiva diferente. É um quadrinho que aí foi até ele começa em 2005, né? Esse trabalho começou a ser publicado em 2005, 11 anos depois da morte do Jack Kirby, né? Que ele faleceu em 1994 aos 76 anos. Ele tem esse lance de tentar emular esses aspectos. Gosto bastante de como as ideias do Kirby são aplicadas de outra forma aqui, mas a essência, assim, a maneira como as histórias acontecem, tanto em termos narrativos quanto, né, de clima e de elementos que ele utilizava, como a própria arte dele, são muito bem homenageadas nesse quadrinho. Eu recomendo, né? E nossa, é maravilhoso. Assim, é bem pra gente dar uma desligada na cabeça e se sentir lendo um quadrinho novo do Kirby. Ou se você não conseguir ser convencido disso, pelo menos você lê uma homenagem digna do rei. E vamos falar também de United States of Captain America, né? Os Estados Unidos do Capitão América. É um novo quadrinho da Marvel que começou a sair no final de junho de 2021 lá nos Estados Unidos. São 2 histórias por edição, com a história principal escrita pelo Christopher Cantwell, tem um currículo recente aí pela Casa das Ideias, ele tem quadrinhos desde 2018 e 2019 sendo escritos lá, tá bem por dentro da casa. E a arte é do Dale Eaglesham, que é um cara que tem aí para mais de 20 anos de carreira com super-heróis. Além dessa narrativa principal, né, que acompanha o Steve Rogers e o Sam Wilson, tentando recuperar o escudo do Steve, que é roubado por alguém que está se fazendo passar por ele, quer cometer crimes usando o escudo do Capitão América para tentar acabar com o potencial do escudo enquanto símbolo, né, para os Estados Unidos do universo Marvel, né? Além disso, a gente vai ter vários Capitães América, como o nome do quadrinho implica, vai ter vários Capitães América aparecendo durante essa minissérie. E em cada número a gente vai ter então a parte da história em que vai aparecer um Capitão América junto com aqueles que a gente já conhece, né? O Sam e o Steve. E a história desses novos personagens vai sendo contada nos backups. Aaron Fisher, que aparece aqui nessa primeira edição, o Capitão dos Trilhos, é um jovem homossexual que basicamente é um cara da rua, né? Foi expulso de casa e tenta proteger as pessoas que não tem quem os proteja, né? É um cara protege as pessoas que estão na rua, que protege as pessoas que
que são andarilhos, né? A história do Arrow, né, conhecido como o Capitão dos Trilhos, pelo menos nomeado como Capitão dos Trilhos aí, até ele não chega a ser nomeado assim no quadrinho, mas é o nome que estão dando para ele por aí, na imprensa especializada. O conto dele é escrito pelo Josh Trujillo e tem a arte de Jean Basalda. As cores do quadrinho inteiro, né, tanto da primeira como da segunda edição, são do Matt Miller. E, assim, a primeira história, eu gosto do estilo do Cantwell escrevendo o Capitão. Acho legal, ele tá meio que sempre refletindo, ainda mais no período que a gente vive, né, depois de tudo que aconteceu, e no caso do universo Marvel, depois de Império Secreto, acho que ainda fica se pensando a respeito do que aconteceu. O Capitão, ele tá pensando no papel dele, no papel, por exemplo, do escudo dele, como uma ferramenta, inclusive, política. E ele acaba começando uma história aí, né? Como, claro, a gente está falando de super-heróis, a gente tem uma história que é de ação, de aventura, etc. E que tem aí um gancho bastante simbólico. A arte do Dave Wigglesham eu achei um pouquinho exagerada, assim, principalmente no Capitão, assim, eu achei que... Eu gosto quando o Capitão não é uma montanha de músculos à la Rob Liefeld, e eu achei que o Wigglesham desenhou o Capitão muito nesse nível, assim, super bombado. Mas super bombado mesmo, tipo, nível Ben Affleck de Batman, sabe? Que o cara parece inchado. Aí eu não sei, tem alguns personagens que ele desenha. Alguns personagens que ele desenha não ficam legais, pelo menos nesse quadrinho. Eu gosto do trabalho dele, eu não esperava não gostar de alguma coisa, na verdade. Agora, a história do Aaron Fisher é uma história bem legal. A arte de Jean Basalda é bem boa, né? Tem uma coisa cinética, de movimento e tal, não necessariamente ação, porrada, mas mostra justamente que o Aaron é um cara magrão, assim, é um cara que não tem poder nenhum, ele só se vestiu de Capitão América, fez um escudo com tampa de lata de lixo e foi à luta. E esse aspecto veloz dele é muito bem empregado nas cenas, né? Não só nas cenas de ação, mas em toda a parte, né, dele. E só não, assim... Mas aí é uma coisa minha, enquanto inclusive roteirista. Não sei se eu gosto muito de 90% do quadrinho ser contado em recordatórios e meio que fazendo a pessoa fazendo um discurso para si mesma. Não parece muito crível, saca? Ou contando uma história, sua própria história para si mesmo, sabe? Eu acho que poderia ter uma outra forma de colocar isso. Pode ser muita picuinha minha, muito me apegar aos detalhes, mas eu acho justamente que ele é um personagem muito legal e a história em si é boa. Eu acho que a forma que ela foi contada em termos textuais, assim, não como ela está na página, mas textuais, as partes que está conversando com outras pessoas são melhores do que recordatórios. Os recordatórios dele não estão muito legais, eu não gostei. De qualquer maneira, é um quadrinho que eu recomendo, porque as partes boas, né, são muito melhores que as partes ruins. Então, vale sim a pena bastante. Deem uma olhada. Então é isso aí, pessoal. A gente está fechando a banquinha por hoje, mas
da próxima a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado dessas análises. Se vocês curtiram, deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, deixem o seu comentário se você gostou, quer complementar alguma coisa, quer inclusive rebater a minha análise. Bora lá! Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!